de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, das pessoas, né? E isso acontece quando nós conseguimos entender o processo do adoecimento, e então a gente, conhecendo esse princípio, nós podemos tomar algumas medidas, mudanças de atitudes que venham nos dar uma qualidade de vida melhor. Não é isso? Bom, a anemia falciforme no mundo, ela tem ceifado algumas vidas, né? É uma doença genética que não tem cura e pode levar a pessoa a uma morte precoce. Nos últimos anos, o número de óbitos por anemia falciforme no Brasil e no mundo tem aumentado cada vez mais. Essa mudança na forma das hemácias, ela causa uma série de problemas, né? Incluindo a redução da capacidade de transporte de oxigênio, né? Nutrientes para os tecidos, para os nossos órgãos, né? Causa uma fragilidade celular e leva isso a uma destruição precoce. Obstrução dos vasos sanguíneos, causam dor intensa, né? E lesões nos tecidos. No mundo, em 2021, que é a última que nós temos aqui de catalogadas, digamos, organizadas, a doença falciforme foi responsável por 373 mil mortes, sendo que 34, quase 35 mil mortes específicas, né, por esta causa. No Brasil, as hemácias falciformes, aqui está errado, no Brasil foram mais ou menos 588 mil pessoas que perderam a sua vida. A expectativa de vida de uma pessoa que sofre desta anomalia sanguínea, ela varia entre 40 a 60 anos de idade. Tá? E a principal causa de morte são a septicemia, né, e a insuficiência respiratória, que tem ceifado a vida desses irmãos aí, certo? Mas o que é a anemia falciforme? Ela é uma condição genética, né, caracterizada por alterações na hemoglobina, especificamente a hemoglobina S, chama-se HbS. Essa mutação faz com que as hemácias normais, que têm um formato arredondado, assumam a forma de foice. É por isso que chama-se falciforme, ou seja, anemia em forma de foice, né? E essas mudanças, na sua forma, causam uma série de problemas, né? Inclui a redução na capacidade de transporte de oxigênio, de nutrientes para os tecidos, fragiliza as células, como nós já vimos, né? E obstruções de vasos, e etc., né? Então, o formato das hemácias, elas são arredondadas, enquanto as hemácias falciformes, ela tem forma de foice. As hemácias falciformes, elas transportam menos oxigênio do que as células normais, é evidente, né? Ela está com um defeito na sua forma, na sua condição de trabalho, né? As hemácias falciformes também são mais frágeis, com certeza, né? Por isso elas se rompem com mais facilidade, certo? Como nós vimos aqui, é um erro na questão da hemoglobina, né? A hemoglobina, o que é a hemoglobina? Ela é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos do sangue, também conhecida como os glóbulos vermelhos como hemácias ou eritrócitos, né? Que tem como principal função transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo, certo? Então, a hemoglobina, essa proteína presente nos glóbulos vermelhos, ela é essencial para o funcionamento adequado do corpo humano. Ela desempenha um papel crucial na manutenção da saúde. Eu vou explicar por quê.
Então, a quantidade de hemoglobina presente na hemácia pode ser um indicador do estado geral de saúde da pessoa, tá certo? Por isso que é muito importante, quem tem problemas de anemia, manter isso sob controle, ok? Então, veja bem, a vida do nosso corpo não depende só do que a gente come, do que a gente bebe, depende das condições, né, digamos, do nosso sangue, das hemácias, dos glóbulos brancos e das plaquetas. Nosso corpo depende exclusivamente disso. É o nosso sistema de cura, é o nosso sistema de manutenção. Só que nunca nós paramos para pensar nisso, no micro. Nós só pensamos no macro. Nós gostamos de ter um espelho em casa grande para ficar se olhando, se achar bonito ou bonita, né? E esquece-se de olhar por dentro, né? Para ter uma, uma, uma saúde mais interna, né? Então, qual é a função da hemoglobina? Transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo e recolher o dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. A sua composição ela é 4 cadeias de globina e um grupo M ligado a cada uma delas. Ou seja, a sua formação, digamos, estratégica, né, de forma que faz com que ela tenha essa composição. O exame, né, que deve ser feito, que às vezes nós detectamos erros na hemoglobina, é o hemograma. É um exame convencional que mede a concentração de hemoglobina nas hemácias, né? Como é que acontece, né? Como é que surge a anemia falciforme? Bom, a anemia falciforme ela é causada por uma mutação genética, né? Que altera a estrutura da hemoglobina, é o gene HBB. Para que a doença se manifeste, ambos os pais precisam transmitir o gene alterado, certo? Ou seja, um dos pais tem um gene alterado, ou seja, tem o traço, né, como é chamado, né, o traço falciforme, e o outro tem também o traço falciforme. Quem tem o traço falciforme não desenvolve a doença. É preciso ter os dois traços, né? Então, a anemia falciforme, que é uma doença grave, com impacto social e tudo mais, né, é preciso que exista os dois traços, né, na hemoglobina, digamos assim, desse corpo, desta pessoa, né? Então, a hemoglobina normal, as hemácias têm um formato arredondado, né? Transporte eficiente não só de oxigênio, mas também dos nutrientes e recolhe o dióxido de carbono. Já a hemoglobina S, quando ela tem os traços falciformes, ela tem um formato de foice, né? E isso, ela não executa o seu trabalho consistentemente como deveria. Por isso que a pessoa se sente cansada, não tem muita energia, certo? E tem um outro detalhe muito importante que nós vamos ver daqui para frente, né? Então, aqui está mais uma informação, né? Os fatores que favorecem o surgimento da anemia falciforme. Existem vários fatores que podem desencadear crises de anemia falciforme, incluindo, entre elas, a desidratação, baixa oxigenação, infecções e condições associadas. Tudo isso porque, como nós não temos o hábito de acompanhar o trabalho das nossas hemácias, do nosso sangue, para estar sempre periodicamente verificando isso, principalmente quem já tem indícios de uma anemia, deve acompanhar isso de perto, né? Então, a coisa vai se complicando sem a pessoa a perceber-se do fato. Então, a desidratação é um fator primordial. Por quê? Porque a pessoa esquece de beber água. Só bebe água quando sente sede. Bebe água de péssima qualidade. Então, tudo isso afeta diretamente, né, na condição genética da hemácia. Então, a desidratação ela torna o sangue mais viscoso, dificultando a circulação. Ora,
Se uma pessoa que já tem um problema de anemia falciforme, ela ainda está desidratada, ou seja, não foi colocado para ela a importância de tomar água, então vai complicar ainda mais o seu estado e vai diminuir a sua vida, certo? Infecções. Essas infecções, elas provocam inflamação e pioram ainda mais a circulação sanguínea. A baixa oxigenação aumenta a formação de células falciformes, né? Quanto menos oxigênio, mais enfraquecido ficam as hemácias, as células. Condições associadas, comprometimento do baço, que é um órgão importantíssimo para as nossas células sanguíneas, né? Problemas, comprometimento do fígado e do sistema imunológico. Pronto, fechou, né? Aí você vai ter microinfartos nos tecidos e órgãos devido à obstrução dos vasos sanguíneos por um trabalho ineficiente das nossas células sanguíneas, tá certo? Aqui diz assim, a anemia falciforme é causada por mutação genética, responsável pela deformidade dos glóbulos vermelhos. Para ser portador da doença, é preciso que o gene alterado seja transmitido pelo pai e pela mãe. Se for transmitido apenas por um dos pais, o filho terá o traço falciforme, que poderá passar para seus descendentes, mas não a doença manifesta. Olha, então isso é importante. Os solteiros que têm o traço falciforme têm por obrigação saber daquela mulher, o homem, o seu parceiro, se ele tem o traço falciforme. Porque se tiver, é melhor parar por ali. Procura outro, procura outra. Por quê? Porque se os dois tiverem os traços, o seu filho pode nascer com a condição de uma anemia falciforme completa. Certo? Então, isso é muito importante. Aqui são algumas anemias, né? São 6 tipos de anemias. A microcítica, né? Não vou especificar elas, porque senão o tempo não vai dar. A macrocítica, anemia associada a hepatopatias, fígado, né? A normocítica, anemia aguda por perda de sangue. A anemia hemolítica, insuficiência medular. A falciforme, que é uma anemia hereditária com hemácias em formato de foice, por isso que ela tem esse nome de falciforme. E tem também anemias desencadeadas por deficiências nutricionais. Pessoas que não têm uma alimentação muito adequada, né? Você tem a microcítica, que é uma anemia ferropriva, deficiência de ferro, as hemácias ficam pequenas. Você tem também a macrocítica, que é uma anemia megaloblástica, deficiência de vitamina B12 ou o ácido fólico. E geralmente, né, tem todas essas anemias aí, tá certo? Então, por que a célula se deteriora? Por que será que a célula se deteriora? As hemácias normais, elas vivem cerca de 120 dias. Por isso que o ser humano tem a capacidade de viver 120 anos. Já as hemácias falciformes, certo? Elas têm uma vida útil de apenas de 10 a 20 dias. São precoces, ou seja, elas não suportam. Elas morrem cedo demais, precocemente. Por isso que uma pessoa que tem anemia falciforme também não tem vida longa, né? Passa por muitos problemas e, infelizmente, às vezes, morrem precocemente. Essa destruição acelerada sobrecarrega o baço, que, para quem não sabe, o baço é onde as células são exterminadas, onde elas vão ali para serem determinadas no seu fim, né? Digamos que o baço é o cemitério das hemácias, né? Das nossas células, né? E isso reduz os níveis de oxigênio do organismo, porque vai enchendo muito. A demanda de células mortas é grande e isso termina dando complicações no baço. As células em forma de foice se acumulam nos vasos pequenos, nos capilares, né, causando isquemia, falta de oxigênio nos tecidos, vai fechando todos os capilares, apesar de que nós temos mais de 100 mil quilômetros de capilares, são veias mais finas do que um fio de cabelo. Isso causa dores, né, intensas, crises de vasos oclusivas e etc. Né? Então,
A forma de foice, as hemácias falciformes têm uma vida útil muito menor que as hemácias normais, muito menor, máximo de 20 dias. Comprometimento da circulação. Por quê? Porque as células se acumulam nos vasos sanguíneos, obstruindo o fluxo sanguíneo. Por isso que as pessoas têm muitas manchas, né? Aparecem muitas manchas. Isquemia e dores. A falta de oxigênio nos tecidos causam dores intensas, tá certo? E como atuar na prevenção? Isso é o mais importante. Nós já vimos os problemas, já sabemos o que é que acontece. Vamos ver agora como é que eu posso atuar na prevenção. A prevenção de crises de anemia falciforme ela é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? As principais medidas incluem, número um, hidratação. Uma hidratação adequada evita muitas coisas, evita infecções, né? Evitar também ambientes frios, né? Altitudes elevadas, subir montanha, fazer alpinismo, né? Essas coisas deve evitar quem tem esse tipo de problema, né? E ter um suporte nutricional, né? O saber fazer uma suplementação inteligente, né? Adotar exercícios leves e práticas de manejo do estresse, ou seja, evite se estressar, conte até 10, conte até 20, né? Pratique yoga, né? Faça meditação, relaxe, esteja em lugares naturais, né? Sempre em contato com a natureza, pés no chão para descarregar a energia telúrica e etc. Né? Então, tudo isso é importante, né? Para que você possa ser um ser humano natural. Quanto mais natural, mais leve fica a enfermidade. Né? A hidratação adequada. Você deve manter o seu nível hidrolítico do corpo em equilíbrio, porque isso reduz a viscosidade do sangue, facilita o tráfego das células. Né? Se você não se hidrata adequadamente, o seu sangue fica grosso, dificulta o trajeto sanguíneo, né? A nossa circulação. Evitar infecções. Como é que eu posso evitar infecções? Manter o seu sistema de imunidade controlado, né? Praticar sempre uma boa higiene corporal externa e interna, manter os seus intestinos sempre limpos, fazer enemas periodicamente, fazer hidrocolo, se tiver como fazer, para limpar todo o seu intestino, pelo menos de 4 em 4 meses. Ou seja, você tem que se manter o seu terreno biológico adequado, dentro do peso, né? Excesso de peso dificulta todo o trabalho do seu corpo, né? Evitar frio ou altitudes, isso prejudica o funcionamento do corpo e exige um trabalho extra, né? Quais são os exames prioritários? O diagnóstico e acompanhamento da anemia falciforme exige a realização de exames específicos e periódicos, né? O diagnóstico inicial é feito por meio da eletroforese da hemoglobina, que identifica a presença de HBS ou não. Então, o acompanhamento regular vai te manter informado de como é que está o seu equipamento orgânico, que é o seu corpo, tá certo? Então, é muito importante fazer esse acompanhamento. Bom, exames específicos também, é bom, além do hemograma, fazer uma avaliação renal, uma avaliação hepática e uma avaliação do baço. Fígado, rins e baço, estando em ótimo estado, é um potencial de que o seu corpo vai funcionar em outras condições, né? Mas quem já gordura no fígado, proteína na urina, né? O baço sobrecarregado, tá certo? Desde quando está sentindo dores. Então, tudo isso você tem que analisar, o corpo falando, você precisa entender a linguagem do corpo, né? E o que é que acontece com a água tratada magneticamente? Será que ela pode ajudar? Bom, agora nós vamos falar com mais propriedade, né? Alguns estudos sugerem, né, que a água tratada magneticamente pode reduzir a viscosidade do sangue. Esse é um dado importante. Reduzindo a viscosidade do sangue, melhora o quê? A circulação sanguínea. Além de desintoxicar o corpo e as células, né? Mantém o equilíbrio hormonal, regula a pressão arterial, certo? Melhora a cicatrização, baixa o colesterol, evita enxaquecas,
melhora o sistema urinário, anula os radicais livres, evitando assim um envelhecimento precoce. Preciso dizer mais alguma coisa de quanto importante é a água. A água é tão importante que sem ela nenhum de nós existiria. Só isso. Não basta dizer mais nada. Tá certo? Então, manter uma hidratação adequada, com água tratada magneticamente, já é o suficiente para você prevenir possíveis crises de anemia falciforme, de outras situações, entendeu? Como é que eu faço isso? Bom, você precisa ter um nível de hidratação adequado ao seu tipo biológico, né? Ao seu terreno biológico. Então, você tem que consumir de 2 a 3 litros de água por dia, conforme o seu peso corporal. Você pega o seu peso, multiplica por 35 ml, você vai saber quanto você tem que beber água durante o dia, tá? Porque a noite não foi feita para beber água, foi feita para dormir. Então, enquanto você dorme, o seu corpo se restaura. Então, a água magnetizada, estudos apontam que o seu uso diário ajuda a melhorar a circulação e a viscosidade, certo? Qual é a importância da hidratação correta? Bom, a hidratação adequada ela é essencial para prevenir as crises de anemia falciforme, manter o sangue fluido, né? Promover a renovação celular e melhorar a oxigenação. Esses são apenas alguns dos benefícios da hidratação. Tá? Nós já falamos quanto você tem que beber de água, no mínimo. Por quê? O nosso intestino, ele precisa, um mínimo, de 1,5 litro, no mínimo, para ele funcionar. Assim como o nosso carro, para poder circular nas ruas, precisa de um mínimo de combustível para poder rodar, não é isso? Então, o nosso corpo também tem que ter alguns níveis respeitados, e o principal dele é o nível hidrolítico, é o nível de água, né? Tá certo? Então, existem 3 formas de você também alcalinizar o seu organismo, porque nós somos um tipo de organismo levemente alcalino, nós não somos totalmente alcalinos, nós somos levemente alcalinos, tá? Então, nós precisamos ter uma alimentação viva, uma hidratação viva e uma respiração viva. Vou explicar por que tem que ser viva. Por que tem que ser viva? Porque alimentos mortos não vai trazer vida para nós, tá? O maior inimigo do ser humano é o fogão. Os alimentos cozidos, eles têm a sua contribuição, mas se você só comer alimentos cozidos, evidentemente você não vai viver muito, tá? Precisamos de alimentos vivos, aquilo que vem da terra, que é de onde nós somos formados. Água viva, porque existe água morta e existe água viva. A água viva é a água que se movimenta. Por isso que a terra gira para poder movimentar a água do mar e dos rios. Tá certo? Então, a minha água também tem que movimentar. Precisamos também respirar ar livre, saia de dentro do quarto, saia das ruas das cidades grandes, que tem muita poluição, né? Muito carro. Vá para os campos, respire no meio das árvores. Tá certo? Então, finalizando, né? Que o teu remédio seja a tua água tratada magneticamente, que o teu alimento seja o alimento natural e que o teu jejum semanal, né, e um sono restaurador sejam o teu remédio. Se você fizer essas 4 coisas, com certeza, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, ok? Então, o que nós tínhamos para falar sobre a anemia falciforme ou as hemácias em forma de foice era isso. Então, que possamos aprender um pouquinho de uma forma bem simples a cuidar melhor da nossa saúde, interpretando melhor o nosso corpo, né, o que o nosso corpo fala, e aproveitando aquilo que a natureza nos dá gratuitamente. Tá bom? É isso aí. Meu tempo esgotou. Eu passo agora para você. Ok. Doutor Kleber, muito obrigado pelos seus esclarecimentos maravilhosos. O senhor falou de uma água viva, o senhor falou de uma água com movimento, e é justamente essa tecnologia que nós devemos mostrar para
as pessoas e tem ajudado muitas pessoas a cuidar desse mal, né? Então, eu tenho aqui em minha mão dois bastões, dois pequenos bastões. Esse aqui é o Silocimol. Ele é responsável por quebrar as moléculas da água, né? Os clusters, que são os cachos que deixam a água mais pesada, deixando a água 6 vezes mais leve, né? Trazendo a água, deixando a água 6 vezes mais leve. E aqui é o verdinho, é o Top H+. Ele contém pedras de dolomita, né? Essas pedras, elas são responsáveis por liberar o magnésio e o cálcio na água, que faz muito bem para a nossa saúde. Mas, uma vez que eu apresentei a tecnologia, eu vou convidar aqui para que ela aceitou gentilmente, né, o convite para falar um pouco, que é a Sônia Afonso. Sônia, por favor, você pode abrir o seu som? Sim, boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Então, nós vimos aí a explicação do doutor, eu apresentei aqui a tecnologia, então eu gostava muito de ouvir de você como é conviver com essa doença, né? Como era conviver antes de conhecer a tecnologia e, em seguida, você pode responder a segunda pergunta, que é como é viver com a tecnologia do Silocimol e o Top H+, deixando a sua água viva. Uhum. Então, sou a Sônia Santos, tenho 40 anos de idade e, conforme o doutor já disse, essa é uma doença hereditária, já nasci com a doença e, ao longo da minha vida, sempre tive crises, dores, muita dor de cabeça, sempre vivi com dor de cabeça, por falta mesmo de boa hidratação. E, entretanto, eh, maio de 2024, né, esse ano, conheci a irmã Elsa, que me apresentou o produto, né, conversei com a família e dissemos que vamos tentar. Entretanto, antes do uso, a minha hemoglobina sempre foi 7, 7,2, 7,4, nunca tive uma hemoglobina muito alta, nunca tive. Entretanto, em maio comecei a usar o Silocimol na água, né? E em agosto fiz a minha primeira consulta após o uso da água com o Silocimol. E foi um espanto para a doutora, após a minha hemoglobina subiu para 10. E ela ficou muito contente, eu também. E desde maio que estou a usar a água, não tenho tido muitas crises, as dores de cabeça pararam, nunca mais tive dor de cabeça e também diminuí no uso dos comprimidos, porque eu tinha que fazer sempre 3 comprimidos, né? 2 cápsulas, que é o hidroxureia e o ácido fólico. Entretanto, diminuí, agora só tomo 2 de noite e a água tem ajudado muito. E dizer ainda que eu ainda não consegui tomar bem aquilo que o doutor disse, né? A quantidade certa de água para mim. Não tomo a quantidade certa. Bebo água quando tenho sede, mas ainda assim já vejo muitos benefícios a usar o Silocimol na água. Pronto, Sônia, muito obrigado, né, por você ter passado para a gente a situação. Então, veja que são 6 meses, quase 7 meses de uso. Você disse que ainda não bebe como deveria, mas eu tenho certeza que a partir dessa palestra esclarecedora do doutor, isso vai te incentivar a beber um pouco mais. Ele falou aí de um mínimo de 1,5 litro, né? Então, fazer esse esforço, tomar pelo menos o mínimo diário. E é isso. Eu digo a todos vocês que aqui estão presentes nessa reunião, esse produto que vem da empresa Timol, que tem essa tecnologia incrível, e você vê o resultado aí que a Sônia relatou aqui para a gente. Por favor, procura a pessoa que te convidou, tira as dúvidas que ficaram. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode abrir o som e fazer a pergunta, o doutor ainda está na sala. Normalmente, quando ele faz essa palestra esclarecedora, não fica muita dúvida, né? Mas se quiserem, por favor, abre o som e faça a pergunta para o doutor. Desde já, eu quero agradecer a Sônia. Muito obrigado, Sônia.
E o doutor também, muito obrigado. João Vale, todos aí presentes, obrigado pela presença. E se ficou alguma dúvida, a gente pode ficar à vontade, a hora é agora. Eu queria só falar um adendo aqui, que a Sônia, né, deu esse testemunho maravilhoso, né, que muitas vezes as pessoas não acreditam, né, tem aquele, né, água, não tem nada, já vi pessoas dizendo, não tem nada a ver. Para você convencer a pessoa, você tem que fazer todo um mapeamento, né? Mas é muito simples de você entender. Se as pessoas conseguirem entender que depois do oxigênio, a água é o elemento da natureza mais importante para a vida dos seres vivos, de todos os seres vivos, né? Isso vai mudar muito, tá? Então, manter-se hidratado, o nível hidrolítico, o maior tempo que você conseguir, o seu corpo vai funcionar, o seu corpo se limpa, porque um processo que acontece quando as pessoas dão início ao tratamento, que ela começa a beber água em um nível maior, ela começa a urinar muito, né? Aí a pessoa pensa que é da água que ela está bebendo, mas na verdade é o corpo liberando a água que já está sendo usufruída pelo organismo há muito tempo. Depois que você está todo, digamos, bem hidratado, o corpo começa a fluir melhor o sangue. Ela deixou de ter dor de cabeça, deixou de uma série de coisas, por quê? Porque o sangue está fluindo. Então, quanto mais você manter seu sangue fluido, mais você vai ter saúde. É isso, é simples assim. Parabéns, Sônia, continue firme, viu? E multiplicar, né? Levar essa mensagem de saúde para os outros. Pode abrir seu som e fazer a pergunta? Se eu consigo ver aqui. Pois bem, eu gostaria que o doutor repetisse, que eu não apanhei muito bem, a quantidade de água proporcional aos nossos, como vi aí, afinal de contas, para bebermos água é preciso que esteja de acordo ao nosso peso. Isso. Eu entendi. Ao nosso peso. Sim. Certo? Vitorino, prazer. Sim, sim. Que bom que você está aqui conosco. Obrigado. São 35 ml por quilo de peso. Por exemplo, 35 ml por peso. Por quilo. Por quilo. Exatamente. Ok. Tá certo? Então, você pega uma pessoa de 70 quilos, Sim, certo? sim. Uma pessoa de 70 quilos, 35 ml, ela tem que tomar 2 litros 450 ml, no mínimo. 2,5 litros, arredondando, por dia. 2,5 litros arredondando por dia. Até as 20 horas. Sempre começando em jejum com 600 ml. Não tomando de uma vez 600 ml, mas tomar 200, mais 200, mais 200, ou seja, em meia hora você toma ele em 3 vezes ou em 2 vezes, mas nunca tomar todo de uma vez, certo? Porque a hidratação, ela começa na boca. Quando você começa a tomar água devagar, fazendo bochechos, né, ela já vai entrando pelas mucosas e já vai hidratando o seu corpo, tá? Se você joga tudo lá para baixo, se joga tudo lá para baixo, vai demorar mais, porque ela vai correr por vários caminhos até chegar, né, à sua finalidade, certo? Mas é isso. Obrigado, Vitorino, por tirar a dúvida, participar com a gente. Eu vi, tinha mais alguém que quer tirar dúvida? Aproveita que o doutor está à disposição por mais alguns segundos. Foi a Felisberta, Sérgio Fernandes. Ela levantou a mão. Pronto. Pode ativar seu som e fazer a pergunta. Ok, muito obrigada. Eu não tenho uma pergunta a fazer,
mas tenho a dizer que eu sou portadora do traço de anemia falciforme, tenho 47%, meu marido tem 52%, e o meu filho é SS, portador de anemia falciforme, é doente falciforme. Ela ainda não está a usar a água com silocimol, água magnetizada, mas eu já estou a usar. Eu mesmo sendo só portadora do traço, eu tinha muitas dores no corpo, o que confundia às vezes com a fibromialgia, porque também fui diagnosticada fibromialgia. Embora nunca tivesse crises hemolíticas, mas tinha crises dolorosas. Meu filho já está com 31 anos e eu já estou a beber a água magnetizada há cerca de um mês e alguns dias. E sinto que não tenho as enxaquecas que tinha, frequentes, e também a dor muscular, principalmente. A dor muscular também já desapareceu, para além de outras patologias que eu tinha, como, por exemplo, eu tinha muita prisão de ventre, dormia mal, não tinha um sono regulado, e apenas um mês noto muita diferença. Eu tinha uma rachadura numa unha do lado direito da mão esquerda do polegar. Essa rachadura já tinha há muitos anos. E, no entanto, há 3 dias atrás, notei que não estava a arranhar e vi que ela fechou. Bem, eu já fiz vários tratamentos de fungos e por aí fora, pensando que fosse algum fungo, mas eu tenho a impressão que com a continuidade de beber a água, muitos mais problemas vão ser resolvidos. O que eu noto em mim, por ser pessoa portadora do traço da anemia falciforme, são as dores musculares que eu sentia muito. Eu não sei se confundia, porque também tenho artrose degenerativa, não sei se era osso, se era músculo, mas era mais ao apertar, ao fazer movimentos, sentia muita dor. Então só tenho a agradecer a Elsa Fonseca, mais uma vez, que foi ela quem me levou a Timor, e dizer que recuar é um retrocesso, continuar é uma vitória. E obrigada, Dr. Kleber. Obrigado, Felisberto. Estamos felizes com o seu depoimento, né? E isso é que nos motiva a continuar, a transmitir essas informações para que as pessoas despertem. A gente sabe que nós somos educados para servir a um sistema que nega a informação correta para que a gente possa aprender a se cuidar, né? Então, você veja, né? Apenas em um mês você já sentiu uma melhora. Então, essas dores que as pessoas sentem são bloqueios, né, que está acontecendo dentro dos vasos por um sangue que não está muito fluido, um sangue que está grosso, então há esses bloqueios, então o corpo ressente-se disso, né? Outra coisa muito importante, o sedentarismo, gente, vamos andar, não precisa correr, né? Tem cabra que corre 40 quilômetros, não precisa não. Só precisa fazer uma leve caminhada pelas manhãs, né? Respirar todos os dias de manhã. O primeiro alimento que eu faço é abrir a janela do meu quarto e encher os pulmões de oxigênio. É o primeiro alimento, de graça, paga nada, né? E isso vai oxigenar o meu corpo. Por quê? O que é que faz a gente adoecer? Desidratação, acidez, né? Acidez e excesso de radicais livres, ocasionado por tudo isso que a gente já falou. Então, nós precisamos ter uma nova visão sobre a vida. Fazer sucos verdes, pegar folhas, né? Couve, espinafre, né? Rúcula, faz lá, bate o suco, toma um suco verde. Sabe por quê? Porque a clorofila é o sangue dos vegetais. E ele é muito próximo do sangue humano. Então, quanto mais eu tomar essas doses de clorofila, mais o meu sangue vai ficar potencializado.
entende? Então, nós precisamos fazer isso, mudar a nossa visão. As 3 coisas que mais adoecem o ser humano, talvez até o vídeo seja cortado, porque eu vou dizer, é padaria, quem tiver padaria me perdoe, açougue, quem tiver açougue me perdoe, e padaria, açougue e supermercado, porque só tem alimento morto. Entendeu? Então, se nós queremos viver, queremos ter longevidade, nós precisamos ir para hortifruti granjeiro. Certo? Nós precisamos de frutas, de folhas, né? Porque nós somos frugívoros, não somos carnívoros. Nossa fisiologia é de frugívoro. Então, dona Felisberta, continue firme na água, 600 ml de manhã, procure fazer uma caminhada, acordar de manhã, respire, alongue. Os gatos e os cachorros são mais espertos do que nós, porque eles acordam, fazem todo aquele alongamento, né? Nós também temos que fazer, porque fazendo isso, a gente tira o sangue do centro para as extremidades. É isso que eles fazem, entende? Então, é isso aí. A senhora está no caminho certo, parabéns, né? Mande seu filho também começar a tomar água, porque só tem a melhorar. Sem água, sem vida. Tá bom? Um abraço. Um abraço, Felisberto. Muito obrigado. Eu tenho 2 pessoas com a mão levantada, então, primeiras damas, a Cláudia, por favor, Cláudia Santinon, e depois o João Vale. Fique à vontade. Ô, meu querido, obrigada. João, um abraço. Doutor Kleuber, tudo bom com o senhor? Que bom te ver aqui. Que bom. Nem A gente conheci. vai se encontrando, né? Caramba! Tá bonito, hein? Ó, obrigada. A ginástica. É que eu ando seguindo o senhor lá, fazendo umas dicas, tá resultando, né? Com certeza. E a água tá, né? Com certeza, né? A nossa água sempre. Doutor Kleuber, por favor, explica um pouquinho para nós os benefícios do nosso projeto maravilhoso no cancro de mama para pessoas que estão no processo da quimioterapia. Qual que é o benefício que elas podem ter? Bom, vejam bem. Geralmente, é a desidratação que causa a maioria das enfermidades, certo? É o princípio de toda enfermidade é a desidratação. Por quê? Porque com a desidratação, o intestino não funciona legal, entendeu? E é no intestino que é forjado toda a enfermidade. Porque muitas pessoas têm prisão de ventre e nem sabem. Eu vou dar aqui um dado. A prisão de ventre, gente, não é só a retenção das fezes. Você pode estar todos os dias defecando e você pode ter uma prisão de ventre. Porque eu pergunto, qual foi a última vez que você lavou o seu intestino? Quem já lavou? Porque antigamente nós fazíamos os enemas, tomávamos laxante, né? Então, era uma prática antiga. Quando eu era menino, tomei tanto laxante que eu tinha até medo quando eu via meu pai que vinha na rua com uma garrafinha de óleo de rícino, né? Então, é muito importante, quem tem uma tendência a essas enfermidades, a qual a Cláudia falou, e outra coisa, só existe vários tipos de câncer, mas a origem é só uma, tá, gente? É uma só. Um agente infeccioso que faz com que se espalhe pelo corpo. E aonde é que os tumores vão aparecer? No lugar que tem menos oxigênio e que é mais fragilizado. Entende? Então, eu preciso melhorar a minha circulação. Como é que eu melhoro a minha circulação? Só tem uma coisa que pode melhorar a circulação, que é 91% da composição do meu sangue, que é a água. Aí vem a diferença, Cláudia. Mas qualquer água, mas eu tomo 5 litros de água. Se você tomar água morta, não adianta, porque pouca água é absorvida na sua célula. Então, às vezes, você fica com bucho, não sei se aí o pessoal sabe o que é bucho, barriga, né, cheio de água, sem matar a sede, sem hidratar a célula. Então, é isso que precisa fazer, essa mudança. Então, ter uma disciplina
tomar água corretamente e uma água específica, uma água estratégica, vai fazer toda a diferença para quem está sofrendo com qualquer tipo de câncer, tá? Em qualquer tipo de câncer. Porque a saúde do sangue é que importa. Tumor não é câncer. Tumor é inflamação, resultado de um processo cancerígeno. É bom entender isso. Eu vejo muitas mulheres tirando as mamas, né? Mas a causa continua, certo? Muito importante isso. Muito obrigada, doutor Kleuber. Um abraço, viu? Outro, querido. Obrigado, Cláudia, pela participação. João Vale, por favor, fique à vontade. Prazer, Cleuber. Mais uma vez, boa noite a todo mundo aqui. Cláudia, olá, tudo bem? Segunda-feira, né? Segunda-feira tem. Cleuber, no caso da Felisberta Fernandes, ela falou de inflamações, de dores musculares. Aí você falou sobre a questão sanguínea e a relação que a água teve na contribuição da melhora dela, da desinflamação. A gente sabe que a água corrigida magneticamente, ela tem uma tensão superficial muito mais leve, ela é 6 vezes mais leve. Mas os minerais, teve alguma contribuição, no caso, o cálcio, o magnésio, que ela já vem, criou pontes, né? Melhorou contribuiu para isso? E Mas, por quê? veja bem, o nosso corpo só funciona com o que ele produz. Então, nós temos aí um campo vasto de vitaminas, de minerais, né, de proteínas. Tudo isso é que faz o nosso corpo se movimentar e trabalhar, entende? Então, quando a pessoa começa a ter deficiência desses minerais, principalmente do magnésio, né? O magnésio, ele é, digamos assim, a chave, né, que abre muitas portas, né, dentro do nosso organismo. Então, essa deficiência de magnésio, de cálcio, a perda é muito grande quando o corpo está ácido. A acidez faz com que o nosso corpo perca minerais e rápido, né? E aí, para completar, olha só, você está perdendo minerais, você está com o sangue com uma viscosidade ruim e você está tendo uma alimentação ruim, né? Você está tendo uma alimentação cozida o tempo inteiro. Então, você está se acidificando o seu organismo. Então, a doença, ela não nasce do acaso. Ela é resultado, se não for herdada geneticamente, ela é resultado do que eu bebo ou deixo de beber, ou do que eu como ou do que eu deixo de comer. Tá certo? O que nós precisamos entender de ponto de partida, em todas as minhas palestras eu digo isso, é que o nosso corpo é primitivo. Imagine você, João, numa ilha, sem nada, nada, sem faca, sem garfo, sem fogo, como você sobreviveria? Hã? E lá cheio de animal, você vendo a vaquinha passar, a cabra, né? Os bodes, como é que você iria se alimentar? Mas tem um pezão de manga ali, jaca, uva, pera, entendeu? Então, se você partir para pegar os animais, em que armas você vai utilizar para pegar esses animais? Se você não foi dotado da natureza para isso. Você foi dotado da natureza para subir numa árvore, arrancar uma jaca, né, plantar. Para isso que nós temos essas, né, as mãos, né, nós temos habilidades manuais para isso. Então, fugir dessa tendência natural vai ter cobrança. Não adianta. Não adianta, vai ter cobrança. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, certo? O pai da medicina natural, o Hipócrates, né, digamos assim, da medicina natural não, da medicina convencional, como é chamado, né, Hipócrates, quase que botava o nome do cara de hipócrita, né? Porque
Muita gente hoje fala uma coisa, faz o juramento, mas faz totalmente o contrário. O Hipócrates disse que deveríamos primeiro ver a dieta, porque é a dieta que faz a mudança, não é a cirurgia. Hoje qualquer coisa, não é cirurgia. Cirurgia mutila, não conserta, mutila. Vai dar os ajustes, às vezes é necessário, claro, às vezes é necessário, mas muitas vezes não é, entendeu? Então, respondendo agora mais diretamente a sua pergunta sobre a questão dos minerais, olha, é muito importante o cálcio e o magnésio. São os dois ingredientes que fazem com que as dores praticamente desapareçam do corpo. Por isso que a Timol criou, inventou, né, e desenvolveu o projeto de saúde, onde ela tem o Top H+. Top H+, ou seja, mais hidrogênio, né, que é muito importante também na concepção das nossas células. Então, esses 3 elementos vai fazer com que o nosso corpo tenha vida, entende? Na verdade, as dores é o corpo pedindo natureza. Toda doença é o corpo pedindo natureza, pelo amor de Deus. Chega de coisa artificial. Né? Então, a gente tem que entender o que é que tem vida e o que é que não tem. O que é que o meu corpo mais precisa? É de água ou é de cerveja? O que é que o meu corpo mais precisa? É de uma alface, de uma fruta, ou é de um bife suculento? Então, é isso que a gente tem que fazer. Não, eu gosto de um bifezinho, pronto. Coma seu bifezinho, mas tenha uma ingestão maior de alimentos crus. Porque sabe qual é a chave do alimentos crus? Você sabe, João? As enzimas. Se você quiser ter vida longa, você tem que ter enzimas. Se não tiver enzima, não tem vida. Então, nós temos, às vezes, uma síndrome enzimática, porque não consome fruta, não come. É incrível, tem gente, as crianças de hoje, se você der uma manga e tiver um sorvete, você acha que ela vai escolher o quê? Vai no sorvete, vai na pipoca, quer lá saber de manga, rapaz? Negócio de manga? Manga é coisa de velho. Então, a gente tem que mudar a cultura, né? De ser mais natural possível, né? Ó, o Michael Jackson já foi embora, era milionário. Elvis Presley foi embora, era bilionário. E muitos milionários estão indo embora. Entende? Porque a única coisa que tem é dinheiro. Mas falta sabedoria. Ok? Ok. Doutor, obrigado por essa palestra incrível. Cláudia, obrigado por abrilhantar essa palestra. Pessoal, João Vale também, muito obrigado por essa presença, ajudando a gente. Pessoal, nós temos ele em 2 versões. A versão que você pode levar, né, para onde você for, portátil, vai na sua garrafinha de água, ele consegue magnetizar 3 litros de água, e nós temos ele na versão maior, que consegue magnetizar 20 litros de água. Aí, quando você tem uma família grande, a água está sempre a acabar, então, 20 litros de água, a versão maior. Então, essa tecnologia vem da Timol, uma empresa séria, há 20 anos no mercado mundial, e a pessoa que te convidou vai te explicar melhor como você adquirir esse produto, tá bem? Mais uma vez, eu quero agradecer ao Dr. Gleuber pela sua ilustre presença. Obrigado a todos pela sua presença. E damos aqui como encerrado. E, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, procura a pessoa que te convidou e ela vai te esclarecer como você conseguir essa tecnologia e cuidar da sua família e da sua vida, da sua saúde. Obrigado a todos.